Salve Maria, sobre a sua vida, sou o servo missionário Roberto. Peço ajuda a vocês católicos divulgar o canal. Dá um like no sininho de notificação para a gente crescer, para essa obra não ser em vão. Eu sei que não é em vão, porque tudo o que você faz registra na glória. Somente a palavra de Deus. Aquele que der testemunho de mim, eu darei dele diante do meu Pai que está no céu. Olha só, quando a gente começa a meditar a Bíblia, a gente começa a entender que o Espírito Santo assiste a igreja. Antes do Martinho Lutero se revoltar contra a igreja e etc., a Bíblia já está aqui nos explicando sobre a rebeldia de Lutero e esses mestres que se apartaram e foram fundar a igreja. Só você prestar atenção aqui, ó, em Atos dos Apóstolos 2,42, tem uma doutrina. Atos Apóstolos 22,4, Paulo perseguia de morte essa doutrina. Em Atos dos Apóstolos 20, versículo 28, olha só. 1 Coríntios 28, discute primeiramente os apóstolos, e os apóstolos vão constituir bispo. Olha só. Cristo, ele fundou a sua igreja com sangue. A profecia de Pedro ali, Mateus 16, 18, sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Eu fundarei a minha igreja com sangue. E você, Pedro, os apóstolos, vão edificar a minha igreja. A igreja foi adquirida com um preço muito alto, meu irmão. Com sangue, para você dar glória nessa igreja. Efésios 3, 21. Ó. Cuidai de vós mesmos e de todos os rebanhos, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo. Ó. Quem blasfema, quem denigre essa igreja, é a Babilônia, é a prostituta que se não fundou na igreja, Pedro não é o Papa, etc. Está blasfemando contra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo que constituiu o bispo para pastorear a igreja, não pastor que se autoconstitui, que auto se envia, não. Bispo, sobre a jurisdição, 1 Coríntios 21, dos apóstolos. Porque Mateus 28, 20, o Espírito Santo assiste a igreja. Quando você denigra essa igreja, você está degrinindo o Espírito Santo. E sabemos que fora da igreja não tem salvação. Olha só, sei que depois da minha partida, introduzirão entre vós lobos cruéis, não pouparão o rebanho. Ó. Mesmo dentre vós, olha só, medita o 29 e o 30, ó. Quem são esses lobos? Que está dentro da igreja. Olha só. Mesmo dentre vós surgirão homens que hão de preferir doutrinas perversas, com o intuito de arrebatar por si os discípulos. Vigiai, lembrai-vos, portanto, de que por 3 anos não cessei de noite de administrar com lágrima a cada um de vós. Olha só. Ensinando cada um de vós, admestrando com a palavra, com a verdadeira doutrina. Olha só o ensinamento de Paulo. Mas surgirão entre vós lobos cruéis. Martinho Lutero veio da onde? Dentro da igreja. Olha só. Muito antes de Martinho Lutero nem sonhar em existir o protestantismo, nem sonhava, Paulo já está falando. E o discípulo também está falando. Ó. A heresia vai sair dentro da igreja. O protestantismo vai sair dentro da igreja. Porque não vão suportar a sã doutrina. Introduzirão lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Tá? Esse protestantismo está pouco se lixando, pô. Para os católicos. Que é profecia. João 2,18. Filhinho, esta é a última hora. Vós ouviste dizer que o anticristo vem. Eis já que há muito anticristo, por isso conhecemos que é a última hora. Eles saíram dentre nós. Mas não era do nosso. Se tivesse sido do nosso, ficaria certamente conosco. Mas isso se dá para que nem se conheça que nem todos são dos nossos. Vós, porém, tem a unção dos santos e saber todas as coisas. Olha só. Mesma visão de Atos Apóstolo 28, 20, 29 e 30.
Por que 28? Porque a igreja quis constituir o bispo. O Espírito Santo assiste a igreja. Esses homens que não se converteram, que mais está ali dentro da igreja, o joio, vão desprezar os bispos, desprezar a doutrina, desprezar a pregação. Tanto, segundo Coríntios 4, irão surgir pessoas que irão proclamar outro Jesus diferente. Quem são essas pessoas? Que saiu dentre nós. Quem são essas pessoas? Os muitos anticristos espalhados pelo mundo, que não proclama Cristo. Ele era do nosso. E se apartou, mas nem... Olha só, 19, ó. João 2,19, ó. 1 João 2,19. Eles saíram dentre nós, mas não era do nosso, ó. Se tivesse sido nosso, ficaria certamente conosco. Mas isso se dá para que se conhece que nem todos são dos nossos. Atos 29, 28, 29. Sei que depois da minha partida se introduzirão entre vós lobos cruéis. Não pouparão o rebanho. Mesmo dentre vós surgirão homens que hão de preferir a doutrina perversa, como intuito de rebater eles ou por si os discípulos. Ó. Olha só. Quem são esses? Paulo falando a mesma coisa, o Evangelho de São João falando a mesma coisa. Quem são esses que vão rebatar, que vão perseguir, que vão fundar a igreja, que vão proclamar o Jesus diferente, que não é a doutrina, com doutrina estranha e perversa? 2 Coríntios 11, 12. Mais o que faço, continuei a fazer, para cortar pela raiz todo pretexto, aquele que se procura algum pretexto para se afirmar iguais, para se envaidecer e se afirmar iguais a nós. Estais são falsos apóstolos, operários honestos, que se fazem apóstolos de Cristo. O que não é de espantar. Tanto, pois seu próprio Satanás se transfigura antes de luz. Parece bem normal que seus ministros se disfarcem em ministros de justiça, cujo fim, detanto, será segundo a sua obra. Quem são esses? Ó? 2 Coríntios 4. Porque quando aparecer alguém pregando outro Jesus diferente, aquele que você temos pregado, ou você está de receber outro espírito diferente do que haver recebido, outro evangelho diverso, do que haver abraçado de momento, aceitai. Olha só, do que Paulo está falando. Que eles não vão aceitar os bispos. Eles não vão aceitar o pastoreio. Eles não vão aceitar a doutrina de Cristo. São mestres que estão ali com o intuito de arrebatar e contradizer a igreja, principalmente a pregação apostólica. Tanto que muitos católicos deixou de ser católico e virou protestante. A finalidade é essa. Porque são pessoas, são falsos apóstolos, são... Gálatas 7. De fato, não há dois evangelhos, apenas pessoas que semeiam confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Ó. 9. Repita aqui, acabou de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente da que recebesse, seja eles comungado. Ó. Paulo fala da doutrina. Atos, vamos lá de novo. Ó. 20. 30. Mesmo dentre vós surgirão homens que hão de preferir doutrinas perversas. Ó. Com o intuito de arrebater por si os discípulos. Olha só. Paulo deixa bem claro. O 9. Hás ainda alguém, nós um anjo abaixo do céu, vos anunciar seu evangelho diferente do que a vez temos anunciado. Seja anatema. Repito o que acabou de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente da que receber, seja como igual ontem eu vi lá. Um irmão pregando lá na Praça Taquá. Cantando, pregando. Aí o outro pastorzinho gritando lá do outro lado. E os testemunhas lá do outro lado. Olha só. Por quê? Segundo Pedro 2,2, para caluniar o caminho da verdade. Segundo Pedro 2,1, os falsos profetas, os falsos apóstolos. Pedro 2, ó. Segundo Pedro 2. Muitos seguirão nas suas desordens e serão desse modo a causa do caminho da verdade ser caluniado. Você tá entendendo? O protestantismo, infelizmente, é uma desordem, pô. O Silas Malafaia, ele prega uma coisa.
O Argenoduque prega outro Jesus. O R.R. Soares, missionário R.R. Soares, da Internacional da Graça, prega outro Jesus. O Valdomiro Santiago ali da Mundial, o apóstolo, prega outro Jesus. A igreja prega um só Jesus, a unidade. Uma só doutrina. Um só pastoreio. Um só evangelho. Como foi constituído primeiramente os apóstolos e bispo, que são sucessores dos apóstolos. Por que isso acontece? Você pegar aqui em Tessalonicenses para entender, para finalizar esse vídeo, Romanos 17, desconfiar daquele causa divisões, escândalo, etc. Olha só. Tessalonicenses. Então você pegar lá 1 Timóteo 4, 1 e 2, 2 Timóteo 4, 3, os mestres não suportarão o caminho da salvação e se atiraram a fábulas, a novidade. Porque a doutrina dos apóstolos, olha só, Paulo fala, não sei o que vive é Cristo, que vive me estou preso, atado à cruz de Cristo. Pedro, pregado de ponta cabeça para edificar a igreja. Paulo, decapitado, Atos Apóstolos 8, 1, Santo Estevão, martirizado. Olha só. Qual crente quer viver essa graça? Qual crente que quer meditar a loucura da cruz? Vai, não aguenta, não suporta a sã doutrina e vai e funda a igreja. Uma igreja que... sem comentário, né? Aqui, ó. 2 Tessalonicenses 2, 9, ó. Só para você estudar 2, 1 em diante, você vai entender. A manifestação do ímpio será comparada ao poder, a graça de Satanás, de toda sorte, hipótese, sinais, prodígios enganadores. Ó. Eles usarão de toda sedução do mal, como aquele que se perde por não terem cultivado o amor e a verdade, os que teria salvado. Satanás vai seduzir o povo, não é com a linguagem da cruz, é com milagres e prodígios enganadores. A verdadeira evangelho, a igreja prega a linguagem da cruz, cara. Eu carrego a minha cruz, pô. Eu sou martirizado também junto com Cristo, pô. Eu tenho perseguição. Não, o protestantismo é só glória, aleluia. É dinheiro na conta, é carro novo. Olha só. Aqueles vai ser condenados porque não cultivaram e não deram credo ao caminho da verdade. Deus vai enviar um poder que eles acreditarão no seu fundamento. Ponto final. O que você vê aí, que os caras acreditam, é poder de Deus, cara, porque eles desprezaram. E cada dia o ódio vai ser pior contra a igreja, pô. A cruz que eles desprezaram, ó. Eles usaram de toda sedução, seduções do mal. Eles quem? Só os profetas. Eles quem? Os divisores que estavam dentro de nós. Por não terem cultivado o amor, que eu seria por isso salvar. Por isso Deus enviará um poder que os enganará e eu introduziram a acreditar no erro. Desse modo serão julgados e condenados todos os que não deram crédito à verdade, mas consistiram no mal, ó. Tá em tempo de se converter. Por isso tem muito protestante voltando para a igreja católica. Tá em tempo ainda. Mas se você for abraçar essa fé luterana, esse fundamento de Lutério, você vai fazer companhia a ele, meu querido. Infelizmente. Por mais que você pregue, por mais que você mostre para esses caras, os caras não se convertem, pô. É simples, meu irmão. É o que você vê hoje nessa atualidade. Eu só sou uma voz, pô. Eu só sou um instrumento. Até Maria carregou a cruz de Cristo. Ela está ali no pé da cruz de Cristo. Uma espada transpassará a tua alma. Cristo sendo transpassado lá na cruz e Maria sendo transpassada a sua alma. Cristo carregando a cruz e Maria carregando a cruz junto com seu filho, meu querido. Paulo também pregando o evangelho, carregando a cruz também de Cristo. Os apóstolos carregando a cruz de Cristo. O católico carrega a cruz de Cristo. Não tem como, cara. Salve Maria, sou missionário São Roberto. Essa é a realidade.